né? Vamos então considerar aqui, ainda no oscilador, em uma dimensão, né? Agora um caso em que a força agora, ela, nesse caso, ela depende da velocidade. Eu disse lá que dependeria de x, esse caso aí depende da velocidade. Então, aqui, né? Ela não conserva energia de maneira nenhuma, né? Que depende da velocidade. Que seria esse caso aqui, né? Com esse tipo de força aqui, né? Então, esse tipo de equação aqui, a gente já viu, só que a gente vai classificar direitinho, tudo direitinho, né? O movimento, como é que é o nome de cada movimento, depois colocar um termo também forçado, constante. Aí, na próxima aula, eu vou dar um método para vocês determinarem quando o caso, né, a força não é constante, mas só depende do tempo. No caso, força só depende do tempo. Então, aqui na vez que essa daqui depende da velocidade, e a velocidade é a própria velocidade né, do objeto em si. Né? Então, você pode resolver essa equação, né? Você fica com a equação assim, d2 dt2 mais ômega zero ao quadrado x, né? Aí eu vou dividir tudo por m, então fica menos b sobre m, né? Depois a gente então vai ficar assim, eu colocar lá na ordem as derivadas. Então você vê que aqui, ó, b dt mais ômega zero igual a zero. Né? Bom, aí a gente pode, como a gente já tem visto nas aulas, né? Mas vamos ver aqui, a gente pode, né? A gente pode ver o caso a caso, né? Por exemplo, se essa equação diferencial não tivesse oscilador, né, aí não seria oscilador forçado, né? Seria esse ômega igual a zero. Mas de certos casos, de situações aí que a gente vai ver, né? Dependendo dos valores de B sobre M e o ômega zero, né, que você tem situações interessantes aí envolvidas, né? Então vamos supor a gente vai de novo, novamente, tentar uma solução, né? Que é exatamente a solução do tipo quando coeficientes são constantes, você vê que aqui tem aqui é 1, aqui é constante, aqui é constante. Né? Sempre, toda equação diferencial, né? Qualquer ordem desse tipo aí, com coeficientes constantes, linear, ela admite solução do tipo E elevado a PT, por exemplo, alfa T, né? Uma solução do tipo alfa T, e vou substituir na equação diferencial. Então, você fica com alfa ao quadrado, mais B sobre M alfa, e a derivada com relação a x, que é um alfa, né, mais ômega zero, elevado a alfa t, isso aqui tem que ser igual a zero. Isso aqui tem que ser válido para qualquer tempo. Logicamente, então, você implica que esse alfa 2 mais b sobre m alfa igual a zero. Então, você vai tirar dois valores de alfa, que exatamente vem porque você tem a equação de segunda ordem, né? Então, você vai ficar com alfa igual a menos b sobre m, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 2, né? Menos 4 ômega zero ao quadrado, dividido por 2, né? Aí seria nossa solução, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vai aparecer um fator aqui, que eu posso escrever assim, 2n, mais ou menos, raiz de, aí fica p sobre 2m ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado, né? Tem o 2 para dentro, eu tenho aqui. Então, eu vou chamar esse fator aqui, só para facilitar, que é muito importante, que é esse fator aqui. Né? B sobre 2m. É como se na nossa equação diferencial, o B sobre M eu substituísse por 2 gama, né? Então, é como se o nosso B, eu posso escrever como sendo 2 gama M. Né? Então, esse gama aqui é que vai dizer, né? Por exemplo, se esse gama for zero, aí você cairia exatamente, né? No caso do oscilador harmônico comum, né? Então, você teria alfa é igual a menos gama, mais ou menos, aí, gama 2 menos ômega 0. Então, tem alguns casos para considerar aqui, né?
Isso é interessante, né? E, então, por exemplo, se gama for maior do que alfa, gama maior que ômega zero, então esse termo que está bem aqui, ó, vai ser sempre positivo, né? Aí não vai dar raiz imaginária. Então são raízes reais. Então o alfa teria dois valores para alfa, que seria sempre, né? E esse caso aqui a gente chama de superamortecido. Chamado super. Ele é superamortecido. Então a solução nesse caso seria sempre exponenciais, né? E, e como esse camarada aqui, o gama, né? Então você teria duas soluções. Alfa 1 seria menos gama mais raiz gama 2 menos ômega zero ao quadrado. Então, esse número aqui, por exemplo, esse raiz quadrada aqui, ó, ele é sempre, né, menor do que esse camarada aqui, de modo que isso aqui vai dar negativo, sempre vai dar negativo, e o outro alfa 2, logicamente que é totalmente negativo, né? Então, esses dois termos são negativos. Todos os dois termos são negativos. Né? Então, aí você tem o superamortecido. Então, a tendência dele é sempre amortecer o coisa, e nossa solução vai ser assim, ó. Vai ter um termo comum, né, que vai ser, então, é elevado a menos gama t, que vai ter um termo sempre comum, então, substituto do tipo é elevado a alfa, né, então, substituto o valor de alfa, então, ela vai ser gama t, multiplica uma constante, é elevado a raiz ao quadrado, mais b, t, né, mais é elevado a quadrado. Aí a gente pode chamar esse ômega 2 menos ômega zero, chamar de ômega, né? Não sei se ele faz assim, só dar uma olhadinha para ficar mais ou menos o amortecido. Oscilações amortecidas, tá aqui, ó. Mostrando o amortecimento. E as constantes de amortecimento ele chamou de beta, o meu eu chamei de gama. Né? Aí, né? Exatamente colocou assim, do mesmo jeito, né? Aí você tem também, né, o outro caso, é exatamente, quando é super amortecido é assim, né? Aí você tem um caso que é, né, o crítico. Né? Então tem o crítico. Como é que seria o crítico? O crítico é como, né, se você tiver, né, vamos ver aqui, eu vou dizer aqui, quais são os que tem uma tabelinha aqui. Ele diz que quando o gama for zero, é nenhum amortecimento, subamortecido, o crítico e super. Na verdade é super, exatamente, isso aqui é o super, né? Isso aqui é o super, né? Então, isso aqui é que eu coloquei o gama maior do que ômega zero, que é superamortecimento. Agora, se gama ômega zero ao quadrado. Aí gama igual a zero ao quadrado, pessoal, aí você vai ficar só com alfa. Mas é a equação de segunda ordem, né? Certo? Então você, você tem que encontrar uma outra solução da equação, né? Outra solução da equação. Então você tem aqui uma solução que é do tipo, né? Então você vai ter que ir atrás de outra solução.
certo? Então, uma maneira, então, esse caso isso aqui. Então, uma solução que você encontra, né? Uma solução, vamos chamar x1 de t, então você encontra esse caso gama igual a ômega zero, né? Né? Que se você ver aqui na equação, se você fizer gama igual a ômega zero, direto, ômega zero t, esse bicho daria, né? Daria exatamente uma solução que seria, esse aqui daria zero, esse aqui daria zero, né? Então, você pode usar um processo do limite, né? Que se você pegar duas soluções assim, vamos supor que eu tenho o seguinte, então, para achar outra solução, né? Uma solução x de t é igual a e elevado a, né? Temos que achar outra solução, né? Então, imagine que eu tenho o seguinte, quando duas AIs são iguais, né? Então, supor que eu tenho duas soluções, que é aquelas são as AIs da equação, então, observação. A equação do tipo A D2x dt2 mais B D2y dt2 mais C y igual a zero, né? As soluções são do tipo E elevado R1t, né? R2t. Né? Com R1 raízes dessa equação aqui. São raízes da equação. Né? Então, quando você tem raízes iguais, então a solução seria assim, né? Então, para R1, a solução x de t, ela é uma constante mais constante, onde R1 e R2 são duas equações. Qualquer combinação linear que eu fizer dessas duas soluções, né, vai ser a solução da equação. Então, tomemos o seguinte. Isso é uma técnicazinha, né? Tomemos a combinação. Vamos chamar essa solução aqui. Né? Y. Que é uma combinação dessas duas soluções, vai ser a solução da equação, que eu vou fazer o seguinte. É R1t menos E elevado a R2t sobre R1 menos R2. Né? Ela continua sendo solução da equação diferencial? Continua. Né? Essa parte em particular, essa aqui continua, que é a combinação linear. A combinação aqui eu estou fazendo A igual a 1 sobre R1 menos R2 e B menos 1 sobre R1 sobre R2. Agora, interessante aqui, eu quero saber como é que é o limite disso aqui quando R1 tende para R2. Né? Então, qual é o limite de y de t quando R1 tende para R2? Aí você vê que em cima, se eu substituir R2 por R1, dá quanto? Dá zero, embaixo dá zero. Então, eu posso lá L'Hopital, né? Posso lá L'Hopital. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual, é o limite, em R1, ou R2 tem para R1, sei lá, tá assim. R2 tem para R1. R1 tem para R2. Aí eu vou derivar, né? É igual a esse limite dessa função aqui, ó. Quando R1 tem para, né? Isso aqui tende para, né? O R1 tem para R2. Posso usar L'Hopital. Como se minha variável fosse R1, variando, derivo com relação embaixo com relação a R1 e em cima com relação a R2. R1 e tomo R1 igual a R2, né?
Então, isso aqui vai dar dd, né, a derivada de cima com relação a R1, L'Hopital, né? Aplica o L'Hopital, entenderam aí, ó? Vamos aplicar o L'Hopital. Quanto é que fala a derivada disso aqui? Com relação a R1? Então, eu vou dizer aqui que é limite R1 para R2. A de baixo, a derivada dá 1, né? Então, vamos lá, calcular a derivada aí, dá quanto? Derivada de R1 com relação a E elevado a R1, com relação a R1, R1T com relação a R1, dá o T, né? Quando R1 tem na R2. Então, na verdade, as duas raízes são iguais, uma solução é elevado por exemplo, se as raízes for R1 igual a R2 igual a R. Uma raiz vai ser E elevada a RT e a outra vai ser T elevada a RT. Então, quando duas raízes são iguais, vou chamar de R, raiz R, a solução Professor, oi, uma pergunta sobre o L'Hopital. A derivada em relação a T ou R1? com relação a R1. Ah, bom. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Mas foi bom ter dito assim, senão eu ia ficar confuso, né? Com relação a R1. Tomada em R1 ou R2. Né? Tá certo. Né? Quem está simulando é isso aqui. Então, é como se aqui fosse uma variável, né? Aqui é como se fosse uma variável, né? Aí eu faço essa variável até o limite quando R2 tem para R1. Pronto. Aí isso aqui vai dar exatamente essa equação. Então, quando você tem duas soluções, uma raiz que são iguais, que é o caso da gente, a solução tem que ser dessa forma. Então, no caso, para gama igual a ômega zero, x de t vai ser igual a... Aí eu posso estar aqui, a raiz foi elevado, vamos lá na expressão, a raiz foi né, quanto? Gama t, né? Então ficou menos gama t, multiplica a, é uma constante, mais bt. Onde A e B são constantes reais, né? Então, você vê que vai ficar exatamente o tempo exponencial, né? Uma solução é exponencial tal, que isso aqui não existe, a outra tem tal tempo aqui, né? Com essa exponencial aqui. Né? Então, nesse caso aí, você vê que ele né? Mesmo assim, ele vai morrer com o tempo, né, pessoal? Porque o gama é positivo. Esse gama aqui é positivo, então isso aqui vai morrer, isso aqui vai morrer porque o limite de t é elevado a menos gama t, com gama positivo, isso aqui vem sempre para zero. E esse caso aqui é o caso crítico. Então, esse aqui é o chamado caso crítico. Vou colocar o nome aqui. Isso aqui é chamado crítico. É o crítico, né? Então, no crítico, a solução tem que ser do tipo exponencial de menos bt vezes uma parte, né, linear aqui. Agora, interessante, poderia ter analisado exatamente, nesse caso aí, era simplesmente, você está vendo que aqui tem um termo, como se fosse um termo, quem lembra desse termo aqui? Ó? Esse termo aqui é como se você tivesse referencial, né, inercial, né? Então, tudo indica também que se eu pegar e substituir minha solução do tipo elevado a menos gama t na equação diferencial, você consegue eliminar aquele termo de velocidade. Quer ver? Vamos lá como dá certo assim? Ó. Outra observação interessante aqui, na explicação desse termo aqui, é como se eu pegasse, no caso do crítico, eu escolher um referencial inercial, eu vou ver, né? Provavelmente não vou ver só simplesmente o movimento, né?
Vamos ver se dá o quê? Vamos ver lá se realmente dá certo. Vamos ver se dá certo. Vamos ver assim. Vamos ver o seguinte. Uma outra observação aqui. Observação para eliminar o termo, né? Observação. Então, nós temos nossa equação diferencial, que a gente já substituiu o gama como sendo B sobre 2M, então nosso B é 2 gama M, então nossa equação é assim, geral, né? A equação para qualquer gama e ômega zero é T2x dt2 mais 2 gama dx dt mais ômega zero ao quadrado dx dt, né? Isso aqui igual a zero. Então vamos eliminar o termo, tentar eliminar o termo disso aqui. Eu vou substituir x como sendo uma função f de t vezes y de t. Onde f de t é que eu vou atrás. Aquela história de tentar eliminar esse termo aqui, né? Você sempre consegue eliminar o termo numa equação de qualquer ordem, né? Você consegue eliminar o termo de ordem anterior, basta colocar um termo desse tipo. Então, vamos ver o que acontece aqui nesse caso dessa equação. Eu quero eliminar esse termo aqui. Depois eu vejo o caso de ômega igual a zero, para ver o que acontece. Vamos lá. Então, d2x dt2 dá quanto? Dá f duas linhas, né? Mais f duas linhas, f, y, mais duas vezes, né? F', Y', mais F, Y, duas linhas. Mais 2 gama, derivado disso aqui, da F', né? Y, mais 2 gama, F, Y', mais ômega zero ao quadrado, F de Y, igual a zero. A equação ficaria assim, né? Substituindo simplesmente o primeiro termo, derivado de segunda, né? Depois, 2 gama, aí fiz aqui, da primeira desse bicho, da segunda, mais igual a zero. Eu quero eliminar o termo de ordem primeira, né? Para eliminar o termo, sominha. Então, terminar o termo de sominha, você tem 2F', né? Y', esse termo aqui, né? E tem um termo aqui, que é esse aqui, né? Mais 2 gama. Vale para qualquer Y', então você tem que ter essa equação. 2F', né? Cortando os dois, né? F', mais gama F tem que ser igual a zero. Então, o nosso F', o nosso F, né? Tem que ser do tipo E elevado a menos gama T, né? Vezes uma constante. Né? Em particular, uma constante. Então, eu posso pegar, né? Está aqui no C0. Então, o nosso X de T poderia ser um termo de T elevado a menos C0, né? X de T é C0. C0. Y vezes Y, né? Y de T, né? Que eu posso absorver, né? Na verdade, eu posso absorver essa constante aqui, fazer essa constante igual a 1, que eu posso absorver no próprio y0, não interessa. Mas aí, vamos voltar como é que fica a equação em y. A equação em y vai ficar assim, não? A equação em y fica assim, vamos lá. O termo y' já foi embora, f duas linhas, né? F duas linhas dá menos gama, então a constante não interessa, então duas linhas dá gama 2. Gama 2y, né? Que é esse primeiro termo aqui, ó. Então o termo f' não interessa. Vai ter um i elevado a gama, logicamente.
Aí o termo df' já foi cancelado, aí tem o termo que é mais f. São duas linhas. Né? Então vai ter um termo 2 gama. 2 gama é filinha, então dá menos. Né? 2 gama 2, que vai cair um gama, não é filinha, menos gama, né? 2 gama 2. Né? E o termo y' já foi embora, termo ômega 2 f, né? F que é o próprio exponencial vezes y. Vamos lá. Igual a zero. Então, as exponenciais vão embora, até ficar com a equação y duas linhas, né? Mais ômega zero, né? Ômega zero. Ômega zero ao quadrado. Menos peraí. Ah, ficou 2. A duas linhas ficou 2. Desculpa, né? A duas linhas ficou 4, não foi? Um tempo. FY, tem um termo aqui, F duas linhas, desculpe. Tem um termo que é. Não, tá certo. Não, tudo bem. Aí cancelou esse termo com esse termo aqui. Não, tudo bem. Desculpa, aqui é ômega zero, certo, exatamente. Tá aqui, ó. Não, tudo bem. Então, esse aqui cancelou as exponenciais. Esse menos esse dá exatamente aquele termo que é. Ó, interessante. É como se você tivesse, né, espécie do oscilador aqui, não? Que a gente já conhece. Se isso aqui for positivo, é oscilador. Se não for, etc. Agora, aqui é interessante que expõe exatamente o seguinte: se ômega gama 2, o que é que vai acontecer? Y duas linhas igual a zero. Qual a solução geral disso aqui? Né? É o tempo como você tivesse sem força, né? Você está como se fosse referencial inercial. Sem força. Quando desculpa, aqui não tem quadrado, não. Né? Quando for, sem força. E aí o nosso x de t, aí ó como obtém. Vezes o y, né? Que é a mais bt, como a gente encontrava. Mas dá uma interpretação física para esse negócio, né? Quer dizer, eu podia ter tentado só já feito assim desde o início, né? Porque aí já tinha todos os casos, né? Por exemplo, se isso aqui for positivo, você tem como se fosse o caso que a gente vai ver, é o caso subcrítico. Se isso aqui for, né? Se isso aqui for negativo, que é exatamente quando esse camarada é maior do que esse, que é o que a gente viu, aí nós temos super amortecido. O crítico quando é igual, né? E o subamortecido, que é exatamente esse caso, quando esse camarada for maior do que esse, quando o ômega zero for maior, né? Do que o gama 2. Que aí a gente tem um caso, que é o que a gente vai ver agora. Tá ok? Vira aí, entenderam aí? Você vê como é bom o truque de você eliminar o termo de amortecimento, né? É? O termo de amortecimento. Bom, quer dizer que você pode até fazer esse termo de amortecimento, até talvez, como a gente viu aqui, no termo de BV2, né? Mas no caso aqui lá, não sei se dá certo, porque aqui você tem um termo extra, BV, e não consegue eliminar os dois termos ao mesmo tempo. Mas está aqui. Agora, um caso, vamos aproveitar a situação aqui, não? É outro caso, é o caso gama menor que gama zero, que isso aqui é chamado subamortecimento.
subamortecido. Né? Esse caso subamortecido, né? É como se eu pegasse aqui a solução, basta olhar aqui, se for o caso, né? E isso aqui é menor que isso aqui, né? Então isso aqui dá uma quantidade, aliás, isso aqui esse é maior do que esse, né? Porque isso aqui é exatamente ômega zero ao quadrado, então isso aqui é positivo. Você cai no caso do oscilador, né? Cai no caso do oscilador. Então você tem as soluções, seriam, é como se aqui você chamasse de ômega, vou chamar isso aqui de ômega, então você fica com a equação. Né? Você chamou ômega 1, vamos chamar ômega 1 de ômega 1, né? Seria exatamente esse camarada aqui, ômega 0 quadrado menos gama 2. Né? Ou seja, a raiz quadrada disso. Então a solução dessa equação em y, ela é uma constante, cosseno de ômega 1t, mais constante, seno de ômega 1t, que a gente já viu, né? Isso aqui é positivo. Então, o nosso x de t simplesmente é elevado a menos gama t, multiplicar cosseno de ômega 1t, mais b, seno de ômega 1t. Né? É o caso subamortecido. Aí tem um outro caso, que é quando, né, o par de decaimento, que é o beta igual a zero, né, que é nenhum amortecimento, né, que é exatamente você ter esse camarada aqui zero, e você cai no caso do oscilador, né? Então, você vê que fica caracterizado por esse parâmetro gama aí, e o caso nenhum amortecimento é quando esse gama é zero e você cai exatamente no oscilador comum. Certo? Então, no crítico é interessante, né? No crítico é interessante, né? Na verdade, você sempre pode ver, né? No crítico é interessante, porque e dessa equação aqui, por exemplo, né? Que é ele é como se eu estivesse escolhendo um referencial inercial, né? Nesse caso aqui, é como se você tivesse um referencial que está, dependendo do sinal aqui, ou ele está oscilando, né? É um oscilador puro, desaparece aquele termo, né? No referencial Y, você consegue desaparecer, mas não consegue desaparecer o amortecimento completo por causa disso aqui, né? Ele sente o efeito. Quando eu desapareço com o amortecimento, né? Que é o X da equação desse tipo, então ele poderia, dependendo, nesse caso, isso aqui sendo positivo, aí no referencial, você estaria no referencial de um oscilador harmônico. Você estaria no referencial de um oscilador harmônico. Né? E o outro cara, esse aqui, estaria vendo, né? Sempre é exponencial, como a gente já viu, né? Sempre é desse tipo. Né? Então, esse aqui, ou ele é movimento retilíneo, né? Ou é movimento retilíneo, ou é um oscilador, né? Um movimento harmônico simples, normal, ou o caso do que é equilíbrio estável, né? E aqui seria, no caso, um equilíbrio instável, né? Para esse YT. Sempre acompanhada desse amortecimento aqui. Certo? Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Quando for na próxima aula, que aí eu vi esses casos aqui, aqui, na solução desse tipo, você também pode ter o oscilador, né, amortecido com força externa, que é um F0 externo, né? Peraí, ali deu errado uma equação, peraí, para qualquer, isso aqui está errado, né? Ainda bem que eu voltei aqui, vou aproveitar e corrigir, não tem essa derivada aqui não, né? Aqui é x de t, né? Pronto. Não? Ficaria a derivada lá. Beleza, corrigi, ainda bem que eu vi a tempo.
Beleza? Você pode ter também um último caso, que seria que a gente pode ver na próxima aula, tá em cima, né? Que seria exatamente esse caso aí do oscilador com amortecimento e com uma força constante, por exemplo, né? Como é que ficaria? Aí depois eu vou pegar e vou estudar o caso, né? O caso com amortecimento na força geral. Aí particulariza. Se o caso não tiver amortecimento, você cai no oscilador, etc. Né? No caso do amortecimento, você, que é só simplesmente o gama igual a zero, você cai. Então basta fazer o oscilador forçado com a força externa dependendo do tempo, no F de T. Uma técnica que a gente possa O senhor pode aplicar. só escrever, professor. Oi? Acho que eu vou tentar ela. O senhor pode só escrever ela aí no PDF, que eu acho que eu vou tentar ela mais tarde. Pronto, constante, viu? Eu vou botar aqui só na próxima aula do continente. Então, no caso, amortecido. Com força externa constante. A equação seria essa daqui. X, dois pontos, tá lá na cor. D2x dt2, tá apontado D2x dt2, mais 2 gama dx dt, ômega 0 ao quadrado x igual a um certo F0 sobre M. Já dividi aí, viu? Vou dividir já essa força F0. Pronto, já dividi por M. Pronto, essa seria a equação. E fica para a próxima aula, beleza? Então, o truque é aquele truque que eu fiz, né? Para definir uma função para tirar esse F0 e aí pronto, o resto cai nas equações que você tem. Beleza? Bom, pessoal, pois coloquem aí a presença de vocês. Alô? A presença, pessoal. Já colocamos. Hein? A gente já escreveu já. Já? Aí tá aqui 952 presente, desculpa, ó. Oi, pessoal, até quinta-feira, viu? Sim. Aí daqui para amanhã de tarde, eu tô colocando a nota. E lembrando, eu vou colocar no sábado a segunda chamada, que é como se fosse a segunda prova, né? Segunda prova da segunda prova. É a segunda chamada, né? Porque é para quem faltou e quem quiser fazer, eu estou sempre abrindo. Agora, aí fica sempre a mal nota, né? É outra chance que você tem. Aí dê uma olhada na solução que eu coloquei, para saber onde errou, para tirar alguma dúvida, etc. Sexta-feira a gente faz uma aula tira dúvida. Beleza? Então, pessoal, até quinta-feira. Vou parar aqui. Até.